Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta SL de hoje, sexta-feira, 19 de janeiro, 7h02 da manhã. Hoje atrasamos, Pedro Falcão, porque é sexta-feira, então tá tudo liberado, né? Tá tudo liberado. Não há pecado do lado, no lado sul da sexta-feira, né, Pedro Falcão? Tá tudo, tá valendo. Se bem que aqui no sul o tempo tá uma nhaca. Não para de chover, tá, a coisa tá feia mesmo. Tá meio frio até hoje, né? O Pedro Falcão tá até com dor de garganta, né? Chupou uma balinha já, Pedro Falcão? Meu gengibre. Gengibre é bom, né? É bom. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí. Quem já está chegando no nosso chat também, vai deixando o seu comentário, vai deixando o seu bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá de onde você estiver assistindo a este programa. Muitas pessoas nos assistem em fuso horários diferentes, porque o programa também passa no mundo todo, pelas redes sociais. Claro, este é um programa global, nós já falamos aqui, Jimmy Page assiste esse programa, né, o Pedro Falcão? Quem mais são os globais que assistem esse programa? Globais não da Rede Globo, mas as pessoas globais. Quem mais você acha que assiste esse programa? Vini Júnior, Jimmy Page, Vini Júnior, quem mais? Cara, eu acho que um nome forte assim que assiste é o DiCaprio. DiCaprio certamente assiste, por conta da nossa defesa aqui do meio ambiente. Claro. E mais outras pessoas famosíssimas. Será que Arnold Schwarzenegger assiste esse programa, ou Pedro Falcão? Pedro Falcão não tem nem idade para saber quem é Schwarzenegger. Ah, para, né? Sabe. Tá me tirando. Sabe. Ah, para, né? É um cantor. Todo mundo sabe que é o maior cantor. Todo mundo sabe que é o maior cantor de polca de todos os tempos, né, o Pedro Falcão? Ai, gente, vai chegando, vai deixando seu like, vai deixando seu comentário também, assine nosso canal, ativa o sininho, aquela coisa toda do YouTube, aquela rotina que você sabe como é, e compartilha este programa também. Sabe quem assiste? Quem assiste esse programa? The Rock, malhando. The Rock assiste malhando. Sabe quem mais assiste esse programa? Como é que é o ator aquele que que interpreta os cantores de rock? Jack Black. Nossa, com certeza. Certeza. Ele é a cara Certeza que assiste. Vou mandar um zap pra ele depois, inclusive. Pro Black. Né? Senhor Black. Ai. Bom dia também para quem nos acompanha na TVT, TV aberta em São Paulo e Grande São Paulo, TV Quirimuri, TV aberta em Salvador e Grande Salvador, lá na nossa maravilhosa, única Bahia. O Brasil é incrível, né, gente? O Brasil é incrível. Estados Unidos, não sei o quê, Pedro Falcão. Nos Estados Unidos tem Bahia, Pedro Falcão? Não tem. Nos Estados Unidos tem uma coisa parecida. Nos Estados Unidos tem um negócio que eles poderiam ter imaginado um dia que poderia virar a Bahia, que é a Califórnia. Mas na Califórnia tem o Elon Musk, tem o Jeff Bezos. Tem Jeff Bezos na Bahia? Não tem, cara. Na Bahia tem a Daniela Mercury, entendeu? Tem Elon Musk na Bahia? Tem. No máximo tem o Antônio Carlos Magalhães, mas esse aí já tá lá, já foi, já babou, já era, né? E também bom dia para o pessoal que nos acompanha, claro, pelo bom e velho radinho. Estamos ao vivo na Rádio Brasil Atual em São Paulo e também na Rádio Heliópolis, também em São Paulo, a Rádio de Heliópolis. Então, muito bom dia para todo mundo que nos acompanha em Heliópolis. Aliás, se você está nos ouvindo pela Rádio Heliópolis, dá um bom dia no nosso chat também. A pessoa está ouvindo no rádio, mas pode abrir o YouTube e dar um alô no nosso chat. Legal? Muito bem. Valendo então, gente. Muita coisa no programa de hoje. 2 recados importantes. Eu não sei se nós temos preparado o mapa da mina, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, mas antes, hoje, durante o ICL Notícias, primeira edição que começa às 8 horas da manhã, logo depois aqui do Desperta, temos uma matéria super importante publicada pela Juliana Dalpiva, nossa nova colega, chegou aí há pouco tempo e já está com matérias importantes, já publicou uma reportagem importante essa semana, que teve uma repercussão na imprensa do Brasil todo aí, sobre aquele médico anestesista que foi flagrado pelos colegas praticando um estupro durante uma cesariana. Sim, aquela coisa. Eu não consigo nem falar, eu juro por Deus, gente, tem vezes assim que eu tenho notícias que eu quase prefiro não dar, porque me estraga amanhã. Agora, é importante a gente falar dessas coisas também. A Juliana Dalpiva publicou uma reportagem essa semana mostrando que esse cidadão que está preso foi aprovado no curso de turismo na Universidade Estadual do Rio de Janeiro para cursar o curso presencialmente, o que causou aí um impasse, porque afinal de contas há um grande temor justificado de que ele possa delinquir novamente se ele for solto. Ele acabou de ser preso. O cidadão acabou de ser preso.
absolutamente ninguém aqui é contra, né? Nós não somos a extrema-direita que é contra que as pessoas presas não possam estudar, trabalhar e tentar refazer suas vidas. Não é isso. Agora, espanta que esse cara possa cursar um curso presencial. E aí, hoje, a Juliana Dalpiva vai falar sobre uma reportagem dela que já está publicada no site do clnoticias.com.br, uma reportagem importantíssima que é um avanço em relação aos imóveis da família Bolsonaro. Então, atenção, no final vou dar um spoilerzinho rápido aqui, mas você vai ficar plugado para assistir o ICL Notícias primeira edição, que começa às 8 horas da manhã. E também, daqui a pouquinho, a gente vai falar do mapa da mina, o Pedro Falcão, mas eu primeiro vou começar com umas notícias aqui, depois a gente cai aí no mapa da mina, depois a gente volta para as notícias, depois a gente acaba o programa e depois... Acabou a semana, né? Acabou a semana. Acabou a semana. Eu, como sou uma pessoa que não bebe mais, não posso nem ficar tão feliz, porque também não é que muda muita coisa na vida da pessoa, né? Mas quem curte uma cervejota, hoje é o dia da cervejota. Vamos lá então, frente fria causa temporais no Sudeste a partir dessa sexta-feira. Atenção, quem mora na região Sudeste pode ter temporais na sua cidade. Prestem muita atenção, porque vocês viram como a coisa andou no sul do país essa semana. Foi tudo muito rápido, muito intenso. E Porto Alegre e região metropolitana estão com problemas. Até agora tem pessoas sem energia elétrica, muitas árvores ainda caídas, espalhadas pela cidade. A prefeitura não está dando conta do recado. Então atenção, se você mora no Sudeste, a previsão para as capitais ao menos está aqui no site do G1, g1.com.br. As temperaturas devem diminuir gradualmente ao longo do final de semana, que também deve ter grandes acumulados de chuva pela região. Perigo potencial de tempestades que abrange boa parte dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e também o sul de Minas Gerais. O aviso é válido até às 10 horas desta sexta-feira e as chuvas podem chegar a 50 milímetros com chance de ventos intensos. Então, prestem atenção para tomar as medidas possíveis que podem ser tomadas e, como eu sempre falo, pressionem o poder público local. Eu tenho avisado isso aqui, Pedro Falcão é testemunha, eu tenho falado sobre isso aqui toda hora. Quando o bicho pega, quem tem que resolver a parada na prática, no dia a dia, é a prefeitura e os órgãos ligados à prefeitura. Pode acionar o exército? Pode, mas quem tem que coordenar toda a parada é a prefeitura. A gente mostrou ontem aqui o prefeito de Porto Alegre implorando pelo Twitter para falar com a empresa privatizada de energia elétrica. O prefeito não conseguia falar com a empresa de energia elétrica da cidade. 5 das 6 estações de bombeamento de água da cidade estavam sem energia elétrica, não tem gerador, não tem plano de contingenciamento, a energia não estava voltando. O prefeito não conseguia falar com a empresa que distribui energia elétrica para a cidade de Porto Alegre. O prefeito, imagina o cidadão que liga lá, né, o Pedro Falcão? O cidadão consegue como, se o prefeito não consegue? Detalhe, o prefeito Sebastião Melo, quando era deputado estadual, votou a favor da privatização, depois comemorou no Twitter, ele estava esperando o dinheiro da privatização, 60 milhões de reais para a prefeitura, não sei o quê, e ontem estava chorando no Twitter porque não conseguia falar com a empresa que comprou a antiga CE, a Companhia de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul. Então, pressionem o poder local, que é lá que o bicho pega. Após uma semana após tragédia, Grande Rio também tem previsão de chuva forte nesse final de semana. O volume somado de sábado e domingo da previsão é compatível com as chuvas que caíram no último final de semana no Rio de Janeiro. Então, atenção para quem mora em regiões críticas. Pode voltar a chover forte no Rio de Janeiro com alagamentos. Então, faça o que estiver ao seu alcance dentro da sua casa. Muita gente já está acostumada com isso, então é aquela coisa. Levanta a geladeira, bota os eletrodomésticos em reparo. Quem tem como fazer isso, muita gente faz quando consegue. Tira de casa as coisas mais importantes e leva para outras casas de parentes, de amigos, onde não há risco de inundação. Tem aquelas dicas básicas, né? Documentos, coloque documentos em saco plástico, se você puder colocar dentro daqueles ziplocs,
maravilha. Se não puder, coloca os seus documentos importantes, certidão de nascimento, dos seus filhos, a sua, certidão de casamento, estado de reservista do Exército, tudo que você tiver em papel, que for um documento importante, coloca em saco plástico. Se não tiver ziplock, pega uma fita, durex ou qualquer outra fita e tranca bem em cima e coloca num lugar seguro. Então, é lamentável que a gente tenha que dar esse tipo de dica aqui, mas é como é. Então, cuidem-se quem mora no Rio de Janeiro, porque vai chover forte de novo no final de semana. Lá na Folha de São Paulo, o governo mapeia 1.942 municípios sob maior risco de desastres naturais. Lembrando que o Brasil tem 5.500 municípios, então não é pouca cidade. Estudo do governo federal identificou 1.942 municípios como mais suscetíveis a desastres naturais ao clima, como deslizamentos, enxurradas e inundações. A lista representa quase 35% dos 5.570 municípios brasileiros. O número mais do que dobrou em relação a 2012, quando 821 municípios estavam sob maior risco de desastres naturais. Mais do que dobrou em uma década. Para elaborar a lista, o governo considerou, entre outros pontos, os municípios com registros de mortos e desalojados por desastres relacionados ao clima, bem como a população vivendo em áreas de risco e com alta vulnerabilidade a inundações. Os municípios da lista têm quase 150 milhões de habitantes, dos quais quase 9 milhões vivem em áreas de risco geológico e hídrico. O Brasil tem 203 milhões de moradores no total, segundo o censo de 2022. Era um pouco mais a perspectiva, mas depois o censo foi reajustado. O estudo foi coordenado pela Casa Civil para atualizar a lista de locais que devem ser priorizados em obras do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Participaram do trabalho representantes dos Ministérios da Integração e Desenvolvimento Regional, das cidades, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia e do Meio Ambiente. Portanto, o governo federal está se mexendo, mas de novo, quando o bicho pega na sua cidade, não adianta reclamar muito para cima não. O governador, o presidente, o senador, não sei o quê, não resolve no dia a dia. Não é a pessoa que vai lá coordenar a defesa civil. Então, organizem-se e pressionem o poder público local. Enem dos concursos abre hoje, nessa sexta-feira, inscrições para 6.640 vagas de emprego. O Enem dos concursos, para quem não sabe, é um concurso unificado. Você vai lá fazer uma prova única. Ela tem algumas vertentes mais específicas, áreas temáticas, a depender do concurso que você vai prestar, mas está unificando cada vez mais. É uma novidade no concurso público no Brasil. Não vai mais ter no futuro, talvez. Teremos muito menos concursos, assim, o concurso da Polícia Federal, o concurso do INSS, o concurso da Receita. A tendência, ao menos para os órgãos federais, é que se unifique tudo num grande concurso que tem áreas temáticas, aí todo mundo vai lá, faz e depois, passou ou não passou, assume a vaga, não assume a vaga. Então fiquem de olho, essas vagas já estão disponíveis, procurem aí pela internet. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Prefeito do Rio de Janeiro veta abertura de clubes e estandes de tiros na cidade. É só o que me faltava, né, cara? Assim, tem pouca arma, né? Tem pouco problema de criminalidade no Brasil. Me impressiona mesmo, assim, eu tenho quase certeza, não tem como ter certeza, que muita gente que defende o armamento da população sob a desculpa de que é para autodefesa, que não sei o quê, a pessoa sabe que não é, que isso aí não vai adiantar, sabe. Só que a pessoa tem fetiche por arma, ela quer ter arma, ela quer dar uns tiros em algum lugar, pronto, é isso, só não assume, né. Eu defendo a liberação de arma para a população porque eu gosto de tirar. São poucas pessoas que falam isso, as pessoas usam esse artifício da segurança como se você armando a população, a segurança fosse aumentar. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, já há sim, estudos consolidadíssimos há muitos anos. Inclusive, até os think tanks liberais aí, que no passado defendiam o armamento da população, sob a desculpa da segurança e também sob o manto da liberdade. A liberdade, ela vem sendo usada, coitada da liberdade, ela vem sendo usada para cada coisa, né?
A liberdade ela é usada para golpe de Estado, ela é usada para difamar pessoas na internet, para acusar pessoas falsamente de crime, para a pessoa ter uma arma. Coitada da liberdade, tá mal posicionada a liberdade, coitadinha. E aí é muito consolidado, gente, na ciência mundial, porque estudos sobre armamento de população e segurança pública, para entender se armar a população melhora a segurança, eles foram feitos no mundo todo, porque essa não é uma discussão só no Brasil. Uma discussão global. Foi feito nos Estados Unidos, na Itália, na França, na Alemanha, no Japão, em todos os lugares. E a resposta, quando uns anos atrás um grande instituto científico juntou vários desses estudos, se não me engano eram 1000 e poucos estudos, e fez aquele estudo comparado que se faz, né? Você pega todos eles e aí você extrai dali um índice. E a resposta é não. Armar a população não aumenta a segurança de lugar nenhum. Pelo contrário, aumenta acidentes com armas de fogo, assassinatos cometidos no calor da hora, num acidente de trânsito, numa briga de bar. Então não melhora, de fato. E aí, como se não bastasse o Rio de Janeiro, que vive hoje uma situação de guerras de máfia, o Rio de Janeiro hoje é um estado conflagrado por uma situação de guerra de máfia. Esse é o cenário do Rio de Janeiro. Não vamos maquiar o negócio aqui. A gente vive uma situação no Rio como não se via na América Latina há muito tempo. A gente vem falando aqui do Equador, a gente falava no passado da Colômbia, em relação às Farc e outros grupos paramilitares. No Rio de Janeiro, o que se vive hoje é isso. Vamos lembrar que no ano passado, final do ano passado, o crime parou a cidade, colocou fogo lá em dezenas de ônibus. Essa é a situação. E aí tem gente querendo aprovar mais clube de tiro. Mas já há investigações da Polícia Federal que mostraram de modo consolidado que clubes de tiro são abertos em nome de laranja. As pessoas depois forjam o roubo dos armamentos e os armamentos vão parar na mão do PCC, do Comando Vermelho. Isso não é... Quando o Bolsonaro publicou os decretos de arma, os 4 de fevereiro de 2019, quando assumiu a presidência da República, muita gente já falava que isso ia acontecer, porque é o óbvio. Eu sempre falo aqui, trabalhar com notícia é uma coisa que, assim, geralmente é o óbvio que acontece, não tem muita surpresa. Você vê a coisa assim, você fala, isso aqui... Já vi tantas vezes coisas semelhantes que isso aqui ou vai ser isso ou aquilo. Não vai aparecer assim no meio da história uma nave alienígena e aí vai mudar. Nossa, é um cenário que a gente nunca viu. Então liberou a compra de arma para a população. A população podia comprar até fuzil de guerra. O fuzil chamado T4 da Taurus, empresa brasileira, que aliás viu as suas ações na Bolsa de Valores explodir no governo Bolsonaro. Por que será? Muita gente avisou. E aconteceu. O cidadão vai lá, abre um clube de tiro, compra 30 armas, 20 mil munições, uma semana depois o clube de tiro é roubado. Aí o cara vai lá, faz um BO na polícia e fala, entraram lá, né? O que aconteceu, senhor? Entraram lá, levaram as armas e a munição, tudo embora. Que tragédia, que horror. Não dá para ser empreendedor no Brasil, né, Pedro Falcão? Não tem segurança nem para empreender. Agora eu vou ter que fechar minha firma. Ali, ó, em economia de uma vida. Isso aí vai parar na mão do crime organizado, gente. É evidente, é tão fácil pensar numa situação dessas. Para que você vai correr o risco de importar arma que tem que vir do Paraguai, e transação nacional, e doleiro, e transporte, e suborno de agente público, de polícia, de não sei o quê, na trabalheira, pode ser pego, vai dar problema. Para quê se você pode comprar arma de modo legal? Não é mais fácil? Muito bem, então, o Eduardo Paes vetou a abertura de clubes e estandes de tiro na cidade. A autorização estava prevista no parágrafo 1º do artigo 344 do plano diretor. O trecho vetado permitia a abertura de clubes e estandes de tiro, exceto em áreas residenciais de conservação ambiental ou em favelas, observando o distanciamento mínimo de unidades de ensino. O vereador Vitor Hugo, do MDB, autor da emenda, disse que vai tentar derrubar o veto de Eduardo Paes na volta do recesso parlamentar em fevereiro. O plano diretor é um instrumento legal que propõe uma política de desenvolvimento urbano e orienta o processo de planejamento na cidade.
Bolsonarista condenado a 51 anos de prisão por matar apoiadores de Lula. Acusado de disparar tiros contra um grupo que comemorava a eleição de Lula e matar um homem e uma mulher em Cafezal do Sul, no Paraná, Eric Hiromi Dias foi condenado a 51 anos, 7 meses e 15 dias de prisão por 2 homicídios qualificados, porte ilegal de arma e disparo de armas de fogo. A decisão tomada pela Vara Criminal de Iporã, no Paraná, do Tribunal de Justiça do Paraná, o TJPR, na quarta-feira. O crime ocorreu em 30 de outubro de 2022, na eleição, dia do segundo turno das eleições presidenciais. Na ocasião, pessoas comemoravam a vitória de Lula quando o autor dos crimes atirou em direção aos eleitores. Os disparos causaram a morte de Rosineide da Silva e José Wellington Lima Barros. Eric já está preso há 1 ano e 2 meses após ter tido prisão preventiva decretada no dia seguinte aos crimes. A denúncia do Ministério Público diz que os disparos ocorreram por divergências políticas. A comemoração das vítimas causou descontentamento no denunciado que apoiava o candidato derrotado, Jair Bolsonaro. Outra coisa óbvia que muita gente falou que ia acontecer, né, Todo Falcão? E o cara do aniversário lá, que foi comemorar... Esse não foi julgado ainda, mas está preso. Tá preso. Tá preso. Esse aqui é o outro caso, tá, gente? Isso aqui não é o caso do aniversário que aconteceu em Foz do Iguaçu. Não é o caso do aniversário, onde um outro bolsonarista matou o aniversariante, que comemorava o seu próprio aniversário, e a festa tinha uma decoração com motivos do PT e do Lula. Isso aqui é um outro caso ainda, e não foram os únicos 2 casos de violência, inclusive de assassinato no Brasil, em 2022, por conta do bolsonarismo. Isso aqui é a doença do bolsonarismo. Tem um vídeo desse cara aqui, que eu não vou passar aqui, mas tem o vídeo dele na audiência. Talvez o ICL Notícias primeira edição vai passar depois. Eu não vou passar até por economia de tempo, porque a gente tem muita coisa no programa hoje. Mas tem o vídeo dele chorando, pedindo desculpa para as vítimas, se arrependendo e tal. Eu não tenho como julgar se a pessoa realmente está arrependida ou não. Mas assim, eu posso imaginar, gente, tudo bem, tem muita gente ruim no mundo. Tem, de fato. Tem a pessoa que ela tá pela confusão. Agora, a gente não pode tirar também a possibilidade de que vários desses casos foram cometidos porque as pessoas entraram no túnel da loucura, do zap, da fake news, da extrema-direita, do bolsonarismo, pessoas muitas vezes que não têm capacidade, o que é o caso da maioria dos brasileiros, e não tem a ver com classe social nem com renda, pessoas que não têm a capacidade de distinguir o que é uma notícia do que é um boato, pessoas que de uma hora para outra, muitas delas não tinham sequer o hábito de consumir imprensa, porque você consumir imprensa é um hábito. Tem gente que não tem hábito de consumir imprensa. Eu conheço várias pessoas, inclusive pessoas muito próximas minhas, que não abrem um site ou não vê um jornal na televisão, sei lá, há 5 meses, há 2 anos, há 5 anos. A pessoa não consome imprensa. É louco pensar isso, porque deveria. Se a pessoa não está informada sobre o que acontece no mundo, na minha opinião, a pessoa está fora de qualquer possibilidade de exercer, inclusive, a sua cidadania plena. Como você vai exercer a sua cidadania se você não sabe do que está rolando? Eu acho um absurdo, mas enfim, cada um toma as suas decisões. Então assim, gente, a maioria do povo brasileiro não consome notícias como nós consumimos aqui. Quem está aqui vendo o programa todos os dias é alguém que minimamente, nem que assista só o Desperta e depois vai trabalhar e não acesse mais notícia no dia. Mas pelo menos tem um contato diário com um programa noticioso e está mais ou menos ligado no que está acontecendo. Pega o hábito de entender notícia também. A imensa, gente, milhões de brasileiros não têm esse hábito. Para além do fato de que milhões de brasileiros são analfabetos funcionais. A gente tem um analfabetismo instrumental no Brasil. 40, 50, 60% das pessoas não conseguem ler e interpretar um texto de complexidade média. A pessoa até consegue ler. Ela tem um instrumento para ler, ela consegue decodificar as palavrinhas. Mas depois que ela termina de ler, você pede para ela resumir o que está ali, a pessoa não sabe explicar. Porque não está treinada para isso, para ler texto simples. Quiçá a notícia. De uma hora para outra, né, ô Pedrinho? Tá todo mundo com isso aqui na mão. E recebendo o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro.
pelo WhatsApp e por outras redes sociais, o que para elas é notícia. Isso não faz distinção. E aí muita gente entrou nessa onda quase sem se dar conta. A pessoa foi engolida pelo negócio. E aí entrou num mundo paralelo, literalmente, né? Eu ia dizer que geralmente as pessoas, tipo, pelo boato, tipo, tá no trabalho e daí a frase começa sempre assim, tu viu que... E aí ó, um pedaço de notícia, ou que a pessoa entendeu de alguma notícia que leu, Isso. ou falsa, mas na verdade agora é rede social, né? Não é nem mais... Não é. As pessoas não consomem notícia na imprensa, isso é muito louco. Hoje o consumo de notícia não é mais na imprensa. A maior parte do consumo de notícia no Brasil hoje não é mais na imprensa. E isso é muito ruim. Todo mundo que assiste o programa aqui sabe que eu critico a imprensa todos os dias aqui. E falo bem também quando tem coisa legal. Que esse programa não foi criado para fazer amigos nem para fazer média com um colega. Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta também. E eu arrisco dizer que nós somos o único programa com esse tom crítico em relação à imprensa que está rodando hoje no Brasil. Não tem nenhum outro. Tem vários que fazem, claro, são críticos à imprensa, com certeza. Mas aqui a gente quase todo dia. Com justiça. Às vezes tem coisa bacana, às vezes tem coisa ruim. Pronto. Então, assim, eu vi o depoimento desse cara aqui. É um vídeo, ele pedindo desculpa para as vítimas, que vai cumprir a pena dele, aquela coisa toda. A mim parece sincero o arrependimento. Não parece que esse cara aqui é um cara que tem uma questão, que é um assassino, que já ameaçou outras pessoas de morte, ou que já matou outras pessoas, ou que... Não parece que é isso. Sabe? Parece que é realmente assim, aquele pobre coitado que entrou no mundo paralelo, não tem a plataforma paralela lá? Que vende curso? Então, esse cara aqui é um produto da plataforma paralela. E aí foi lá, cometeu uma atrocidade, acabou com a vida de duas pessoas, acabou com a vida dele, a vida desse cara aqui acabou também. 51 anos de prisão, a pena máxima no Brasil é 30. Vá lá que fique 25 preso, é um duplo homicídio. Não vai sair fácil da cadeia. Eu não sei quantos anos ele tem, né? Quantos anos tem o cara aqui? Não diz a idade dele na notícia. Mas vá lá que tem os seus 30, 40 anos, acabou. Tudo isso destruído pelo incitador maior da violência do Brasil, chamado senhor Jair Bolsonaro. As falas e atitudes desse cara causaram um mal terrível para a nossa sociedade e para pessoas diretamente. Esse aqui é mais um caso, lamentavelmente. Olha, ontem aqui nós demos muito cedo a notícia sobre a operação policial, 24ª fase da Operação Lesa Pátria, que fez buscas e apreensões no escritório político em Brasília, no Congresso, do deputado bolsonarista Carlos Jordi e também no Rio de Janeiro. A notícia ontem avançou, uma parte da documentação que embasou o pedido da Polícia Federal e da PGR, gosto sempre de lembrar isso aqui não é o Xandão, não é o Xandão, muita gente até de boa fé cai nessa história. O Xandão, não é que o Xandão acordou um dia e passou o café errado, ficou muito amargo e resolveu prender alguém. O Xandão, que é o juiz da causa, ele autorizou a busca e apreensão a partir de um pedido feito pela Polícia Federal e pela PGR. Então não é assim um Xandão. E aí teve ontem toda a movimentação. O que saiu até agora é que o que embasou esse pedido, que é o início de uma investigação, ninguém está falando que Carlos Jordi é culpado. Embora eu imagine que pelas coisas que a gente já viu, vai ser difícil escapar. Tá longe de parecer uma injustiça o que aconteceu com esse cara. Mas o embasamento, ele se deu principalmente em relação a uma conversa entre o Carlos Jordi e um outro golpista que chegou a ser preso. Hoje tá solto, tá em casa esperando para responder processo. Mas chegou a ser preso, o Carlos Jordi mantinha uma relação direta com esse cara, que era um incitador, um cara que fazia bloqueio de estradas, gravava vídeo e chamava o deputado Carlos Jordi de meu líder pelo WhatsApp. Olha de novo o WhatsApp aí. PGR e Moraes apontam forte ligação de Carlos Jordi com o líder golpista.
A Procuradoria-Geral da República e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, apontaram forte ligação do deputado federal Carlos Jordi com Carlos Victor de Carvalho, conhecido como CVC, que não é a agência de viagens aquela. Foi identificado como a liderança da extrema-direita de Campos dos Goytacazes e chegou a ser preso pelos ataques golpistas do 8 de janeiro de 2023. Foi apurado no concurso da investigação, quando da análise das mídias, de dados obtidos nas contas de e-mail ou em fontes abertas, que Carlos Victor de Carvalho, o CVC, possui fortes ligações com o deputado federal Carlos Jordi, que transpassava o vínculo político, vindo a denotar-se que o parlamentar, além de orientar o tal do CVC, o golpista esse, tinha o poder de ordenar movimentações antidemocráticas, seja pelas redes sociais ou agitando a militância da região, informa o parecer da PGR. As investigações da PF encontraram diálogos via mensagens de celular em que CVC pede orientações e autorizações ao deputado Jordi com o objetivo de organizar os atos antidemocráticos após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em um dos diálogos, CVC diz: "Bom dia, meu líder!" CVC falando para o deputado. Então não é que eles mantinham o relacionamento porque o deputado vendeu um carro para esse cara. Não. É um relacionamento relativo ao preparativo do que veio a se tornar depois o 8 de janeiro. O golpista esse fala para o deputado: "Bom dia, meu líder. Qual direcionamento você pode me dar? Tem poder de parar tudo", diz ele. Em seguida o deputado responde: "Fala, irmão, beleza? Está podendo falar aí?" E aí tem uma ligação do Jordi pro cara. Eu não posso imaginar que o Jordi tenha falado pro cara: "Você tá maluco, cara? Deixa o Lula assumir, nós perdemos a eleição, bola pra frente." Obviamente não foi isso que ele falou, porque tem o contexto da atuação pública do Carlos Jordi, que é justamente o contrário disso. De acordo com a Polícia Federal, foram encontradas conversas entre Jordi e CVC em 627 registros, incluindo mensagens de texto e de áudios, anexos e ligações. Isso entre novembro de 2022 e janeiro de 2023. São 22 os registros de ligação. A decisão que autorizou a operação da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes afirma que o deputado federal efetivamente orientava ao menos uma liderança golpista. Especificamente em relação ao parlamentar Carlos Roberto Coelho de Matos Júnior, deputado Carlos Jordi, nota-se que... Por que é Carlos Jordi o nome dele? Por que tu tá perguntando agora? Porque não é o nome dele. Será que é porque ele é parecido com o Jordi, aquele cantor francesinho dos anos 90? Porque que o Carlos Jordi é desse tamanho assim, ó. Parece uma criança. Não tô ligado. Não, tá bom. Nota-se que as diligências investigativas levadas a cabo pela Polícia Federal revelaram uma forte ligação entre ele e o investigado CVC, uma liderança da extrema-direita local, responsável não somente pela administração de vários grupos de WhatsApp com temáticas de extrema-direita, mas também pela organização dos inúmeros eventos antidemocráticos na cidade de Campos dos Goytacazes e a presença de indícios de que o parlamentar seria a pessoa que efetivamente orientava as ações em tese organizadas por CVC, não se tratando, portanto, apenas de uma relação de afinidade entre ambos. Resumindo, o relacionamento dos dois não era porque os dois gostavam de assistir futebol, né? Tinha uma predileção por assistir vídeos de como se preparar sushi na internet. Não, é porque, segundo a PGR, baseada em investigações da Polícia Federal, então não é o Xandão. O Xandão emitiu aqui a decisão dele com base numa investigação da Polícia Federal e um pedido da Procuradoria-Geral da República. O Carlos Jordi efetivamente tinha uma relação de liderança em relação a esse golpista. Inclusive o orientava para fazer assim ou assado os atos antidemocráticos que culminaram no 8 de janeiro. Lá no DCM, Diário do Centro do Mundo, conheço os 3 parlamentares bolsonaristas alvos de inquérito na PGR por incitação aos atos do 8/1. Então, para além do Carlos Jordi, temos aqui os deputados federais bolsonaristas André Fernandes, Clarissa Tércio e Silvia Vaiapi. Os 3 que são alvos de inquérito na PGR também.
para além do Carlos Jordi. Se você quiser saber um pouco mais, o motivo pelo qual eles estão lá, dá uma chegada lá no DCM. E aí tivemos um silêncio ensurdecedor ontem, o Pedro Falcão. O Bolsonaro sempre tão falante, né? Sempre tão animado. O comentarista geral da nação, sempre pronto para gastar o seu léxico de 112 palavras. Acho que o Bolsonaro tem um léxico menor do que de uma criança que está aprendendo a falar. Falou absolutamente nada sobre o Carlos Jordi ontem. O que comprova a tese, mais uma vez, que já é sabida, de que é o seguinte, meu camarada, você tá ligado que você pode colar no Bolsonaro e isso vai trazer benefícios eleitorais para você em algum momento. Já trouxe mais, hoje em dia traz menos, mas ainda é uma força política importante. Então, colou no Bolsonaro para se eleger. Tá colado no Bolsonaro. Aí o que acontece? Você vai ficando maluco igual o Bolsonaro, que não tem jeito. Se você não for maluco igual o Bolsonaro, ele vai descolar de você. O Bolsonaro é aquela amizade tóxica. Sabe aquela pessoa que a sua mãe falava que é as más companhias? Então o Bolsonaro é a má companhia. Você colou lá no Bolsonaro, Carlos Jordi, colou. Se elegeu vereador, graças ao bolsonarismo. Colou mais no Bolsonaro, para ficar mais brother do Bolsonaro, teve que começar a falar mais groselha. Não tem jeito. Porque o Bolsonaro é o alfa da matilha, então você tem que ser mais realista que o rei. O Bolsonaro fala A, você fala 2A. Aí você elegeu deputado. Aí colou bem no Bolsonaro. Aí quando a Polícia Federal bateu na sua casa, o Bolsonaro, nunca nem vi, não sei nem quem é. É assim que é. Não é o primeiro caso, não será o último. Isso é uma coisa que desde o começo, lá assim, 2017, quando o Bolsonaro estava fazendo campanha já, e 2018 depois, com o caso do Bebiano, com o caso do André Marinho, vários casos que foram deixados pelo caminho, Joyce Hasselman, Sérgio Moro, ixi, é uma infinidade de ex-aliados do Bolsonaro, Alexandre Frota, descolou um pouquinho do Bolsonaro, não precisa nem a polícia bater na sua casa, mas se bater pior ainda, o Bolsonaro não sabe nem quem é, nunca nem viu. Então, a revista Fórum aqui diz que o Bolsonaro se calou sobre a operação da PF contra Carlos Jordi. Talvez aí hoje fale alguma coisa, né? Porque eu não imagino que o Bolsonaro vai ficar tanto tempo calado. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Certificado de vacinação de Bolsonaro é falso, conclui a Controladoria Geral da União. Acabou a dúvida. Acabou a dúvida. Certificado de vacinação do Bolsonaro. O caso surgiu a partir do caso do Mauro Cid. E-mails do Mauro Cid que foram obtidos pela CPI dos atos antidemocráticos. Mauro Cid tinha um conjunto de e-mails guardados no servidor. Vários deles tinham sido deletados. Os investigadores conseguiram recuperar os deletados, porque muitos deles estavam ainda na pasta da lixeira, o Pedro Falcão. Sabe a tiazinha que não sabe que tem que esvaziar a lixeira? O Mauro Cid é a vovozinha que não sabe que tem a lixeira lá para esvaziar. Cara, tem um cara fazendo L ali. Olha aqui, não, é a moça lá do... Não, mas tá um L ao contrário, né? Não, tá certo? Olha, a moça tá fazendo L, é verdade. Olha ali, Pedro Falcão. Tá observador hoje, hein? Olha lá. Por isso que o Bolsonaro tá feliz nessa foto, olha aqui, ó. Ela fez o L para ele, ó. E aí esse caso ficou na dúvida se tinha ou não, porque envolveu várias pessoas, inclusive o Mauro Cid, teriam falsificado o cartão do Bolsonaro e também de alguns familiares do Bolsonaro, principalmente a filha dele, se não me engano, na época, né? Pois bem, acabou a dúvida e está aqui concluído. Uma investigação da Controladoria Geral da União concluiu que é falso o registro de imunização contra a Covid-19 que consta do cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A investigação originou-se de um pedido de lei formulado no fim de 2022. Os dados atuais do Ministério da Saúde, que aparecem no cartão de vacinação, apontam que o ex-presidente se vacinou em 19 de julho de 2021 na UBS, Universidade Básica de Saúde, Parque Peruche, na zona norte de São Paulo. A CGU, no entanto, constatou que Bolsonaro não estava na capital paulista nesta data e que o lote de vacinação que consta no sistema do Ministério da Saúde não estava disponível naquela data na própria unidade de saúde onde teria ocorrido a imunização.
como já virou fala corrente, a nossa sorte é que a extrema-direita brasileira é ruim de serviço. Porque assim, ó, Pedro Falcão, vai fraudar o cartão de vacinação? Mas assim, gente, pega a agenda do Jair, tudo bem que gostava de trabalhar pouco, tudo bem, pega a agenda do Jair, fala, o presidente vai estar onde na quinta-feira da semana que vem? Vai estar lá em Curitiba. Então frauda lá em Curitiba. Porque assim, vai ser fácil você ver que não estava onde, né? A não ser que os caras tenham inventado uma vacina por WhatsApp, mas até onde eu sei isso não existe. A vacina ainda não é digital, né? A vacina é orgânica, a vacina é artesanal, a vacina ainda é artesanal, tem que botar no braço, não tem jeito. Então tá aí, não é real que o Bolsonaro se vacinou, é uma fraude e agora essa fraude está sendo investigada porque ela aconteceu no sistema estadual. Segundo as investigações, todos os funcionários da unidade de saúde dividiam o mesmo login e senha do sistema Vacivida, mantido pela Secretaria Estadual de São Paulo. Como não foi possível encontrar o agente público responsável, a CGU recomendou o arquivamento do caso em relação aos fraudadores, mas enviará os resultados das investigações às autoridades do Estado e do município de São Paulo para adoção de providências cabíveis. Muito bem, então assim, o futuro do Bolsonaro está sendo construído assim, tijolinho a tijolinho. Todo dia um pouquinho, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Isso aqui, não. Isso aqui, não também. Isso aqui, não. Tá se fazendo uma limpeza diária. Vocês estão entendendo como é que tá indo as coisas? Eu sei que muita gente tem pressa, mas não dá para ter pressa, gente. Não dá para fazer de qualquer jeito. Sobra motivo para ver esse cara preso. Sobra motivo. Isso quem vai decidir? É a justiça. É fraude em cartão. É ameaça ao sistema democrático brasileiro. É joia da Arábia Saudita. É relógio vendido em Miami. Sobra. O Bolsonaro responde, se eu não me engano, a mais de 20 inquéritos. Já. E os imóveis? Os imóveis, que a Juliana Dalpiva vai trazer mais um detalhe hoje, exclusivo, aqui no ICL Notícias, primeira edição, a partir das 8 horas da manhã. Então fiquem ligadas, fiquem ligados. As compras de 100 e poucos imóveis em dinheiro vivo. Assim, né? É tudo muito suspeito. Os rolos da vacina no Ministério da Saúde, General Pazuello. O caso da Covaxin, que já saiu decisão essa semana, que nós publicamos aqui, mostramos aqui. Multa de 3,5 milhões naquela empresa Precisa Medicamentos, lembram dela? Que fez a intermediação de uma suposta vacina que seria vendida para o Brasil, mas tinha que antes pagar uma invoice de $1 milhão, esse dinheiro ia parar em Singapura. E no último minuto, um funcionário de carreira do Ministério da Saúde falou, não, opa, essa invoice aqui não vou pagar, não é assim que faz aqui. Aqui tem um procedimento. Quem é essa empresa? Que vacina é essa? Por que esse dinheiro vai para Singapura? A tal da Bharat Biotech, que era uma empresa que era na Índia. Mas peraí, a empresa é na Índia, mas o dinheiro vai para um paraíso fiscal, que é Singapura, na conta de uma empresa que não é a mesma? O que é isso aqui? Ali os caras estavam engendrando um esquema de corrupção, clássico evidente. O Paraguai, já falei outras vezes aqui, comprou essa vacina, tomou um calote, nunca recebeu. Recebeu meia dúzia de doses, o resto não recebeu. O Paraguai está até hoje tentando reaver o dinheiro dessa vacina. E motivo não falta, mas assim, gente, vai tijolinho aqui, tijolinho ali, mais um aqui, mais um ali. Quando vai botando tijolinho, né, o Pedro Falcão? E quando vê, construiu, né? O Bolsonaro está lá dentro, os tijolinhos estão em volta dele. Vai dar bom. Outra matéria aqui do iclnoticias.com.br. Ministério Público Federal quer que Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro esclareça a operação no Jacarezinho. O Ministério Público Federal, matéria assinada aqui pelo nosso querido Nicolás Satriano, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro enviou questionamento à Secretaria de Segurança Pública Estadual
sobre uma operação policial na favela do Jacarezinho, na zona norte da capital. No documento a que o ICL Notícias teve acesso, o Ministério Público Federal questiona, por exemplo, se foi apresentada justificativa pela Secretaria para uma operação que dura mais de 15 dias. As perguntas enviadas à CSEG na quarta-feira foram formuladas pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do MPF, que justifica os requerimentos informando a pasta que tem um procedimento aberto para acompanhar o cumprimento de uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso da favela de Nova Brasília. O intuito é prevenir outra responsabilização internacional do país, ou seja, o Brasil já tomou lá uma pancada porque a polícia no Brasil entra e mata. Entra, mata, entra, mata, entra, mata. É uma constante. Nós vimos no caso do Guarujá, em São Paulo, no ano passado. No primeiro dia eu falei o nome daquilo. Chacina, massacre. Ai, Leandro, você é precipitado, tem que esperar as investigações. Gente, de novo, as coisas acontecem quando a gente está lendo notícia. As coisas são meio óbvias. É difícil ter assim uma coisa muito extraordinária que você olha assim e fala, opa, aqui surpreendeu. Aqui surpreendeu. Se na segunda-feira de manhã a gente acordar e tiver a notícia de que a polícia invadiu uma favela em algum lugar do Brasil e já tem 3 ou 4 mortos, vocês podem ter certeza que no final do dia vai ter 10. É assim que é. E vocês podem ter certeza que 2 dias depois já vai ter matéria na imprensa e investigação mostrando que várias daquelas pessoas eram inocentes e foram assassinadas desarmadas e rendidas. Porque é assim que é. Então agora há uma preocupação porque a polícia está há 15 dias numa favela fazendo o quê? Fazendo o quê exatamente lá? Sobre a atuação do Jacarezinho, a Procuradoria afirma que o procedimento também monitora o cumprimento pelo Rio de Janeiro da arguição da ADPF, né? 635, mais conhecida como ADPF das favelas, que foi, durante a pandemia, uma ADPF do Supremo Tribunal Federal, que decidiu restringir situações específicas de atividade policial no Rio de Janeiro para tentar evitar assassinatos e distúrbio dos moradores durante a pandemia. Como se não bastasse a pandemia, tinha uma pandemia de polícia nas favelas no meio do Rio de Janeiro. O caso está sendo acompanhado, então, pelo Ministério Público Federal, que é o órgão responsável por fiscalizar, muitas vezes em tese, a atuação das polícias no Brasil. Olha, sobre isso eu queria, curiosamente, no mesmo dia que sai essa notícia, eu queria dar uma notícia aqui de cunho pessoal, mas como isso teve uma repercussão muito grande na época também, é importante dar um esclarecimento público agora em relação a isso. Olha só, para lembrar, em junho de 2021, portanto, já caminhamos aí para 3 anos atrás, a Polícia Civil me intimou, depois que eu publiquei uma notícia, à época eu ainda era editor executivo do Intercept no Brasil, escrevia lá todos os sábados uma newsletter. Num desses sábados, depois de uma chacina no Jacarezinho também, nessa mesma favela, teve uma chacina no Jacarezinho, se eu não me engano, 28 mortos, praticada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que tem um braço armado paramilitar chamado CORE. Eu publiquei uma notícia contando que aquele grupo de policiais já era conhecido no meio policial como facção da CORE, uma facção mesmo, de fato. Um grupo de matadores. Fiz a soma dos mortos que aquela facção tinha deixado em várias operações policiais no Rio de Janeiro. Somavam aí vários mortos, muito mais do que 28. Principalmente em 3 operações. E aí, o que acontece, gente? Quando você publica uma notícia, o que o jornalista espera? Publicou uma notícia. Tem uma denúncia aqui, uma denúncia jornalística, que é diferente de uma denúncia policial. São coisas de natureza diferente. Tem uma denúncia jornalística, baseado, obviamente, em informações que eu recebi. Não é que eu acordei num sábado e fui lá e inventei um negócio. Informações que eu recebi, publiquei uma denúncia. O que você espera quando você faz isso como jornalista? Que os órgãos competentes investiguem. E quando for o caso, punam. Então eu esperei, ingenuamente, que com base nessa denúncia, os policiais da CORE fossem investigados. Sabe o que aconteceu, Pedro Falcão? Quem foi investigado, no caso? Quem foi investigado fui eu. Olha aqui, ó.
Polícia Civil intima jornalista Leandro Demore após reportagem sobre a ação que deixou 28 mortos no Jacarezinho. Associações e entidades de jornalismo contestam a investigação e comparam a ação à perseguição dos tempos da ditadura militar. Ou seja, eu denunciei policiais assassinos e um delegado da Polícia Civil me investigou. Me investigou. Pelo menos a foto tá boa. A foto tá boa, né? Já fui um pouquinho mais bonito também, né, Pedro Falcão? E aí, o que acontece? Esse caso estava em aberto ainda. Estava lá. Nada acontecia. E, na minha opinião, é uma coisa para intimar também. Porque você é uma intimidação. Você mantém um inquérito aberto contra mim, ou seja, até ontem eu era investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Podia acontecer qualquer coisa. Podia ter um pedido de prisão decretada? Podia, em tese. Claro que era muito difícil no contexto. A gente fez muito barulho em relação a isso aqui também. Mas podia. Eu estava oficialmente sendo investigado. E aí, finalmente, o Ministério Público pediu o arquivamento do caso. E caiu a xícara de café no chão lá, fez barulho, e aí o Ministério Público acordou e decidiu 3 anos depois, 3 anos, manter um jornalista sob investigação, 3 anos, por denunciar um bando de assassinos. 3 anos depois, o caso está arquivado finalmente. Então, só para a gente comemorar juntos aqui, eu quero ler também aqui, né, o Pedro Falcão, porque é importante aqui, o inquérito policial, olha aqui, ó. Os presentes autos do inquérito policial foram instaurados para apurar a infração penal descrita no registro de ocorrência em relação a mim, porque, segundo o delegado, eu estaria ofendendo a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Essa era a investigação. O Ministério Público opinou pelo arquivamento, aduzindo atipicidade da conduta atribuída ao investigado. Após a análise das peças constantes no inquérito policial, acolho a manifestação do ilustre representante do Ministério Público, adotando como razão decidir e determino, diz aqui o juiz, o arquivamento dos autos. Então, acabou, finalmente. Esse era um negócio que me incomodava realmente, pessoal. Parece bobagem, mas não é, não. Tá? Muito bem. Vamos lá então, eu quero só mostrar uma coisa rapidamente aqui e depois vamos falar do mapa da mina. Olha só, gente, daqui a 5 minutos começa o ICL Notícias primeira edição e a Juliana Dalpiva, nossa colega, jornalista, que estreou aqui no ICL há pouco, já vem com uma porrada em termos de notícia para a gente dissecar aqui na sexta-feira, que vai ser feito, obviamente, no ICL Notícias primeira edição daqui a pouquinho. Comprada com um laranja, a mansão de mais de 3 milhões da ex-mulher do Bolsonaro foi vendida em Brasília. Lembra do rolo das casas do Bolsonaro e tal, não sei o quê, blá, blá. Aí, uma ex-mulher do Bolsonaro, a mãe do 04, do Jair Renan, ela estava morando numa casa em Brasília. Foi constatado que ela estava morando lá, tiraram foto, tudo dela. Ela e o Jair Renan estavam morando lá. E quando foram perguntar para ela, ela falou que não, que ela estava alugando a casa. Aí depois ela tentou concorrer a deputada no Distrito Federal e divulgou para o TSE que a casa era dela. E aí a Juliana Dalpiva foi apurar e viu que, na verdade, a casa estava no nome de um outro cara. E aí foi ver onde esse outro cara mora. Esse cara mora num lugar muito mais humilde, um bairro de classe média baixa. Então o dono da mansão de 3 milhões, na verdade, mora num outro lugar, 30 quilômetros longe da mansão. E aí agora, finalmente, essa casa foi vendida. Então, a Juliana Dalpiva vai trazer os detalhes dessa matéria daqui a pouquinho no ICL Notícias, primeira edição, que logo, logo tá começando, tá bom? Gente, sexta-feira, recado final do programa, vocês fiquem por aí, porque a gente não muda mais o link, quem acompanha já sabe, não muda mais o link, fica direto aí, porque nesse mesmo link começa o ICL Notícias, primeira edição, e vamos lá até o meio-dia, até o rolê ICL, tá bom? Então fica por aí. Atenção, dia 28 de janeiro, mais um super evento, o evento para abrir o ano aqui no ICL, ao vivo, exclusivo e grátis. Um tipo de informação que você só consegue obter se você pagar muito dinheiro. Quem tem esse tipo de informação aqui, que o Edu Moreira vai disponibilizar ao vivo, exclusivo, gratuitamente, para todo mundo que se inscrever, já deixamos o link aí nos comentários, edu1.com.br, tá aqui embaixo, né, o Pedrinho? Aí, edu1.com.br/desperta. Tá aí o link para todo mundo ali, edu1.com.br/desperta, aqui embaixo,
É um curso de oportunidades de investimento para 2024. Então, quem quiser saber como vai ser a economia de 2024, os prognósticos, para onde vai caminhar mais ou menos o dólar, a bolsa, os investimentos, o PIB, a inflação, investimento externo, os setores da economia, o Edu está analisando desde, assim, relatório de banco, relatório de Banco Central, relatórios setoriais para entender os vários setores. Estava conversando com o Edu essa semana, ele está lendo até coisas sobre inteligência artificial para entender quais são os setores que já estão sendo impactados hoje pela inteligência artificial e o que isso vai gerar na economia para o futuro imediato e o futuro de médio e longo prazo. Então é um apanhado feito com muito estudo, com muito conhecimento, que é o que o Edu tem, e com muito trabalho também. É sentar e ler coisa, falar com pessoas, entender o que está acontecendo. Esse curso chama-se o Mapa da Mina, ele já foi dado nos anos passados. O do ano passado, o Edu já fez uma recapitulação, acertou tudo. Poderia não ter acertado, poderia. Isso aqui não é bola de cristal, não existe isso em economia, tá bom, gente? Quem vende para vocês que sabe o que vai acontecer na economia, tá mentindo. E muita gente está mentindo por aí, custa caro, inclusive, você comprar essa mentira, no caso aqui é de graça. Então não tem bola de cristal. Agora, vai dar um direcionamento. O do ano passado, o Edu acertou tudo. Tudo. Enquanto os econocoaches do fim do mundo, pela internet, que vende curso a 2 mil, 3 mil, 4 mil, 15 mil reais, 20 mil reais, tem trouxa pagando 30 mil reais para almoçar com esses coaches? Tem. E não são poucos porque o mundo está cheio de otário. Então tem. Esses caras, enquanto faziam a previsão do fim do mundo no ano passado, o dólar vai a 8, o PIB vai ser 0, vai ser negativo, a inflação vai explodir, não sei o quê, tudo isso. O Edu botou a bola no chão, fez o trabalho dele, fez o mapa da mina no ano passado, sem paixões, sem loucura, a real, aqui na real. Vamos dar a real aqui. E acertou tudo o que falou no ano passado. Então, esse ano, dia 28 de janeiro, uma aula ao vivo, exclusivo e grátis. Começa às 8 horas da noite. É uma didática muito de fácil acesso, então pode ser desde adolescente lá que está começando a pensar em grana, o que vai fazer, quer comprar uma coisa nova ali, que vai, ou está pensando já em onde vai estudar e tem que juntar grana para estudar, enfim, até quem já tem uma situação que tem um dinheiro guardado e quer entender como investir esse dinheiro. Então, edu1.com.br, está aqui, né? O Pedro Falcão está aqui, ó. edu1.com.br, está aqui embaixo, /desperta, edu1.com.br /desperta, garanta sua vaga, é ao vivo, exclusivo e grátis, só no ICL, tá bom? O programa está acabando, sexta-feira, graças a Deus, como diz o nosso amado Chico Pinheiro. Nós voltamos na segunda-feira de manhã, às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília, e agora começa o ICL Notícias, primeira edição, com um furo de reportagem da Juliana Dalpiva e muito mais, tá bom? Muito obrigado e tchau. Todo ano em janeiro a gente se reúne para o nosso encontro Mapa da Mina, onde eu faço minhas previsões para o mercado financeiro, o que eu acho que vai acontecer ao longo do ano que está começando. A gente costuma acertar bastante, mas em 2023 aconteceu o impensável. A gente acertou tudo, absolutamente tudo que a gente previu. A gente acertou mais que os bancos, mais que as corretoras, mais que as casas de análise. Por exemplo, a Bolsa. Ela começou o ano ali meio que no mesmo lugar, sem ir para lugar nenhum, sem nenhuma direção. Mas do meio para o final do ano ela subiu e acabou tendo um resultado positivo. Porém, diferente do ano anterior, ela não se destacou em relação aos mercados internacionais. Em outras palavras, teve um alfa menor do que no ano anterior. Vamos ver o que eu previ no Mapa da Mina de 2023? O Ibovespa ele deve ter um primeiro semestre sem grandes movimentos direcionais. Ao longo do ano de 2023, a Bolsa, essa é a minha previsão, é a minha expectativa, a Bolsa parece ter maior probabilidade de alta do que de queda, mas com menos alfa em relação aos mercados externos do que em 2022. Pois é, na mosca. Impressionante, né? Inclusive com a riqueza de detalhes, com essa história de alfa e etc.
Quer saber as minhas previsões para o ano de 2024? O encontro vai acontecer no dia 28 de janeiro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se inscreve agora no link aqui em cima ou aqui embaixo, gratuitamente, e chame os seus amigos e amigas para participar. Em 2023, quem participou se deu bem. Agora é a sua chance de se dar bem em 2024 ouvindo as nossas previsões.